O Evangelho chega ao mundo em um período em que Paulo designa como a plenitude dos tempos. Esse período é um período em que os continentes conhecidos tinham suas nações, quase todas elas, se não todas, povos milenares, e o tecido social, com suas crenças, com seus negócios, seus idiomas e as consequentes mudanças que é comum no caso da língua, né? Está sempre em evolução, estavam todos bem estabelecidos. E é em um processo como que rasgando esse tecido social estabelecido que surge o Evangelho, trazendo uma mensagem nova, diferente, algo nunca visto, nunca ouvido, né? Começando pelos feitos daquele que foi o primeiro a preconizar esta pregação, esta mensagem, e depois pelos seus apóstolos. Então nós temos aqui em Atos capítulo 17, dando sequência àquele processo do qual falamos no último vídeo, né? Em Atos capítulo 17, o mesmo processo que diz nas Escrituras da seguinte forma: e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Esse era o processo naquele momento. O apóstolo Paulo, que era o homem em quem Lucas, autor do livro de Atos dos Apóstolos, fixa as suas lentes, né? Como aquele homem que está sendo usado por Deus para aquilo que de outra forma esperaríamos de Pedro, né? Então Paulo, lançando-se na empreitada de levar a palavra do reino, levar a mensagem da salvação, como diz aqui, ele pegou a prática, o costume de viajando pelas nações conhecidas, nações onde tinham uma grande comunidade judaica, e entrando em suas sinagogas, anunciava a eles a mensagem da salvação, disputando com as autoridades para provar que, ao contrário do que era divulgado por outras correntes, Yeshua era o Mashiach e que convinha, sim, que ele fosse morto e ressuscitado ao 3º dia. Expondo, versículo 3, e demonstrando que convinha que o Mashiach padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, e este Yeshua que vos anuncio dizia: ele é o Mashiach, ele é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres importantes, mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, esse mais está sempre no texto, né? Na sequência do texto, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuravam trazê-los para junto do povo. E, não os achando, trouxeram a Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão recolheu. E todos estes procedem contra
os decretos de César, dizendo que há outro rei, Yeshua, né? Na sua Bíblia está aí Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jasón e dos demais, soltaram, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Então, nós temos aqui, eu vou estar ainda examinando esse texto mais para frente, nós temos aqui a prática que deve ser observada pelo pregador do Evangelho. A pregação, ela deve continuar, ela precisa ser levada adiante. A mensagem do reino precisa ser propagada, precisa ser anunciada, divulgada. O pregador tem que falar de que Jesus, Yeshua, é o Filho de Deus, o humano, né? A parte humana divina, o Deus que se fez carne. E que através da sua mensagem recebemos a salvação pela graça, que nos é garantida pelo sangue do seu sacrifício na cruz do Calvário. Essa mensagem deve ser proclamada. Os judeus, alguns setores do judaísmo, dos tempos de Jesus e dos tempos de Paulo, não tinham esse entendimento, como até hoje permanece essa ideia de que o Mashiach virá, na opinião deles, porque já que eles não creram em Yeshua, não veio, virá, e quando ele vier, encontrará o templo, o glorioso templo de Jerusalém, construído, com o seu trono e a coroa, e ele se assentará sobre o trono de Jerusalém e reinará eternamente. Uma ideia, não diria fantasiosa, mas uma interpretação equivocada, distorcida, muito imbuída da racionalidade do pensamento humano, desprezando, marginalizando a revelação espiritual. O verdadeiro sentido das vozes dos profetas, nos livros dos profetas posteriores, nos livros dos Salmos, né? Nas palavras do rei Davi. Então, o apóstolo Paulo seguindo sempre esse mesmo procedimento, aplicando sempre esse mesmo procedimento. Aonde ele chegava, ele ia à sinagoga. Como judeu, ele se dirigia aos judeus. E nas sinagogas, ele também tinha ali prosélitos, gentios convertidos, e judeus que nasceram e cresceram na diáspora, no estrangeiro, em regiões de Roma, em regiões da Grécia, principalmente da Grécia. Então, ele fazia esse link, esse leque de aplicação da pregação da sua mensagem para atingir não só os judeus nativos, as lideranças, aqueles que tinham em suas mãos o Taná, né? Não só a Torá, mas os ensinos dos profetas, né? De Isaías, de Jeremias, de Ezequiel e Oséias, enfim, de todos os profetas, mas eles também tinham a oportunidade de falar a judeus que, não obstante tivessem acesso a essas informações, mas que dependiam, como os crentes hoje dependem nas suas congregações, de ouvir a mensagem dos seus pastores, dos pregadores aos domingos, para ter um entendimento, na expectativa de que venham a ter o entendimento. Mas sempre assim, aquele processo de que, ao anunciar que aquele homem que foi rejeitado pela liderança de Jerusalém, pelo governo, pelos sacerdotes, Anás, Caifás, e pelos escribas, e pelos fariseus, e pelos anciãos, era o Mashiach, a posição deles era se alinhar com o pensamento de Jerusalém. E uma vez fazendo assim, rejeitar a mensagem de Paulo e dar início, inclusive, a discussões
acaloradas e às vezes até a perseguição. Mas logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada. Eu leio agora o verso 13. Anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar. Mas Silas e Timóteo ficaram ali. E agora Paulo vai se dirigir para Atenas. Paulo vai se dirigir para Atenas, uma região em que nós sabemos bem que é o núcleo de toda uma gama de religiões, de ensinamentos e de teologias pagãs, profanas e profundamente malignas, né? A influência de Atenas, a influência grega, ela se espalhou como um lençol espiritual sobre todo o planeta. E embora nós vivamos sob o domínio de um conceito religioso romano, mas a teologia é profundamente inseminada, ela é profundamente fecundada por pensamentos gregos, ao ponto de que os homens dos primeiros séculos cederam à tentação de que seria melhor copiar os manuscritos escritos pelos apóstolos, do Evangelho e dos ensinos do apóstolo Paulo e do apóstolo, enfim, de todos os apóstolos, do aramaico e possivelmente do hebraico para o grego. De forma que esses escritos originais sumiram, não se sabe como, nem quando, mas bem cedo eles desapareceram, ficando cópias gregas como se fossem os originais dos apóstolos. E é fácil qualquer pessoa leiga perceber, ao se dedicar bastante à leitura das Escrituras, que não há como e conhecer um pouco da história do povo hebreu e do pensamento semítico, que não há como, semítico principalmente do povo hebreu e do povo judeu, posteriormente judeu, que não há como Jesus ter pregado em grego. Não há como Paulo ter escrito a epístola aos romanos e a epístola aos hebreus, se confirmado se é dele, no texto recebido afirma que é Paulo o autor da epístola aos hebreus. Não há como aquela epístola ter sido escrita em grego. E segundo alguns estudiosos, um grego tão ruim, tão precário. Não há como Pedro, outrora um pescador, ainda que ele soubesse balbuciar algumas palavras em grego, mas daí a ele usar a gramática, a sintaxe grega para redigir as suas epístolas em grego, é muito difícil, é muito complicado se aceitar isso, né? Então, nós sabemos que ao se dirigir para Atenas, Paulo está se dirigindo para um lugar em que as forças de Satanás como que se estabeleceram ali, para dali lançar as suas ideias, as suas crenças, os seus pensamentos, e por que não, o poder de toda a força de domínio do mal ao mundo inteiro. Ao mundo inteiro. Nós sabemos que tudo isso está dentro de um plano de Deus. Porque, de outra forma, por exemplo, às vezes eu faço uma comparação. Da questão da destruição de Sodoma e Gomorra, por causa da sodomia. Daí veio até o termo da prática do sexo com homem, do sexo anal entre homens, ser chamado de sodomia, depois pederastia. Mas o termo sodomia é um termo milenar, que tem origem na cidade de Sodoma, porque uma prática, visto lá, até na história dos anjos, quando vão buscar a Ló, tirar a Ló dali, os homens da cidade dizem, não queremos nada com tuas filhas, não. Mesmo ela sendo virgem, nós queremos esses homens aí. Queremos fazer sexo com esses homens aí. Na linguagem bíblica se depreende isso.
Mas seria esse o motivo? Mais sodomita do que a Grécia? Não existe, nunca existiu. Há uma história por trás da história que nós precisamos investigar. A questão de que aqueles homens que estavam ali eram anjos, a questão de que prática, de que tipo de sexo estranho ou anatural se pleiteava, se buscava em Sodoma, em Gomorra e nas cidades satélites, que outras cidades foram discutidas. Não é esse o nosso caso aqui neste momento. Mas só para mencionar que na Grécia de Platão, na Grécia de Aristóteles, o homem, mesmo casado, temos esse exemplo em Sócrates, mesmo casado, pai de filhos, tinha um namorado, porque isso era nobre, e um homem que queria pertencer à hierarquia, à classe mais elevada da população cretense, era importante que ele tivesse um namorado, que ele tivesse com quem se relacionar, o amor maior. Porque para o pensamento grego dos dias de Platão, o verdadeiro amor, o amor mais nobre, o amor puro, não era o amor entre um homem e uma mulher. O amor entre um homem e uma mulher era um amor de segunda classe, vou colocar dessa forma. Era um amor que buscava a procriação, a perpetuação da espécie voltada para o masculino, né? Mas o amor verdadeiro, o grande amor, só poderia acontecer no relacionamento entre um homem e outro homem. Então, se fôssemos olhar a ação de Deus de destruir Sodoma e Gomorra por esta prática, o que seria mais lógico entendermos? Que Deus destruísse Sodoma e Gomorra ou que Deus destruísse a Grécia? E, no entanto, a Grécia ficou. E está aí até os dias de hoje, né? O símbolo de toda a prática homoafetiva tem seu referencial no universo grego, no mundo grego, e não no mundo sodomita. Que, afinal de contas, só ficou como símbolo religioso, simbolicamente religioso. Mas também tem o panteísmo, né? O panteísmo, o Monte Olimpo com as suas divindades gregas, Zeus, Apolo, né? Hera, Íris, Ísis, Hermes, enfim, uma série de divindades. E é nesse lugar agora que Paulo vai entrar, e enquanto ele aguardava, diz o texto, e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam, que quer dizer este tagarela? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Yeshua e a ressurreição. Isso deve ter soado muito estranho, porque no mundo grego a ideia de ressurreição não existia. O que existia era a ideia da reencarnação, da metempsicose. Não exatamente da reencarnação como se entende hoje, né? Que tem um brasão, um emblema totalmente kardecista. Não, esse conceito de reencarnação é muito pobre, é muito medíocre, em vista da doutrina que ganhou o seu vulto em todo o planeta a partir dos ensinos de Pitágoras, né? Então, mas a ideia de reencarnação de uma alma, depois de ir ao Hades, ser enviada de novo por Hades a nascer,
a vir à existência por um novo nascimento, por um novo parto carnal, é a ideia que predominava. Quando eles ouvem Paulo falar, não, sair da terra, ressuscitar, carne, osso, sangue, tudo, se levantar do chão. Eles falam, isso é uma loucura, isso é uma doideira. Mas nós vamos te ouvir. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa, de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes, de nenhuma outra coisa se ocupava senão de dizer e ouvir novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue, que eu estou lendo na Almeida, revista corrigida, fiel da Trinitariana, tá? A Almeida atualizada diz de um só homem, né? De um só homem fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Versículo 28. Até aqui, por enquanto, eu quero chamar a atenção para o fato de que, como Paulo, ele faz uma pregação expositiva, da perspectiva histórica, e pegando materiais da cultura local. Paulo não chega para falar de anjos, de querubim, de aparição do Monte Carmelo, do Monte Horebe, nada disso. Paulo começa falando, Paulo estabelece uma comunicação com seus ouvintes, falando o que eles entendiam e dizendo para ele, embora trouxesse coisas novas, a ressurreição, algo novo. Não entendemos isso? Que história louca é essa de pessoa se levantar do chão, sair do chão, respirando, falando, com sangue circulando nas veias? Que negócio é esse? Embora isso fosse novo, no demais, em tudo, Paulo estabelece um contato com eles. Paulo estabeleceu uma linha de comunicação. Paulo se fez racional, sem deixar de ser espiritual. Então, nós podemos perceber que o que ele fala lá em Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, né, na forma de homem, nos fala de um tempo em que Deus trabalhou todas as coisas para que tudo acontecesse conforme a sua vontade e conforme o seu propósito. E hoje estamos aqui, no finalzinho desses tempos. Eu, Enoque, tentando fazer a minha parte de alguma forma. Eu estou esperneando com minhas lutas aqui, me debatendo. Às vezes difícil de conseguir fazer um vídeo, mas eu vou lá e tento, porque é importante que a gente fale da salvação, que a gente anuncie ao Mashiach, a Yeshua, a esse Jesus que todo mundo sabe o nome, mas que quase ninguém conhece. Este Jesus que virou palavra de comércio, de mercado, que virou palavra de crenças, de simpatias. Está na Umbanda, está no kardecismo, está no candomblé, está no pentecostalismo, mas dificilmente se encontra no coração do homem. E é onde ele deveria estar, é no coração do homem. É no seu coração, é no meu coração, é no coração da sua vizinhança,
é no coração dos moradores que estão no entorno da igreja, que você chama de sua igreja, da congregação. Os apóstolos cientes disso, os apóstolos cientes de sua missão e de sua responsabilidade saíram e não mediram esforços. Lá em Atos 27 você encontra Paulo em meio a seu julgamento, fazendo uma viagem dramática, uma viagem de navio naquela época era um perigo, era um perigo. Era como pegar um monomotor daqui para ir para Oiapoque, sabe? E tentar fazer essa viagem sem parada nenhuma, sem ponte aérea. É como pegar um teco-teco para querer fazer maravilhas nos dias atuais, enfrentando as intempéries dos nossos dias, que com efeito estufa, segundo dizem, o tempo já não é mais para céu de brigadeiro. Não tem mais céu de brigadeiro, né? Mesmo as aeronaves mais sofisticadas oferecem um certo perigo, um certo receio. E aqui Paulo, daqui a pouco, vai estar fazendo uma viagem. E mesmo ali, a morte cirandando mais de 270 vidas naquele navio. Deus estava falando com Paulo, e Paulo ministrando, e o capitão com raiva dele, não queria ouvir a Paulo. Porque foi assim a vida desses homens. Não foi diferente com Pedro, não foi diferente com João. Nós vamos encontrar João recebendo a revelação lá na ilha de Pátimos por pregar o evangelho. E Paulo, então, fala com eles. E continua dizendo, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos feitura e geração dele. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Essa é a mensagem que precisa ser pregada, irmãos. A mensagem do arrependimento. Porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando falou que houve um homem em Israel que ressuscitou dentre os mortos, conversa fiada, rapaz, ressuscitou nada. Bom, se em Israel teve gente que não creu, imagina em Atenas, né? E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra hora. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, olha que aqui, ó, coisa importante aqui que é bom. O versículo 34 é importante. Chegando alguns homens a ele creram, entre os quais foi Dionísio Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Ou seja, a semeadura que Paulo fez trouxe resultado. Deus não está preocupado com multidão. Deus não está preocupado com reuniões de 50 mil no show gospel. Deus está querendo aqueles escolhidos que estão no meio da multidão ali, aquelas espiguinhas, aqueles carocinhos que estão ali, mas que são escolhidos de Deus. E Ele quer pegar e Ele quer resgatar para si. Aqui, o exemplo. E o apóstolo Paulo foi feliz na sua ida a Atenas. Assim nós podemos ver, como vimos no outro vídeo, ele pregando, apanhando, sendo apedrejado, dado como morto, levantou, saiu para outro lugar, foi pregando, discutindo, batendo boca com os judeus, com os invejosos, porque essa é a palavra-chave no Evangelho e no livro de Atos. A inveja. A inveja. Sempre que há uma pregação numa sinagoga, há judeus e invejosos. Invejosos.
Porque o evangelho era novo, era algo que quem não quisesse se desagarrar da massiva, da já cansativa leitura da Torá, dos profetas, não que elas fossem, mas era tudo que se tinha por mais de 2000 anos. E agora, como o nome já diz, boa nova, tinha algo novo a se proclamar. E não porque era novo para se dizer, mas porque era novo e trazia uma novidade de vida. Mais adiante, quando ele vai se dirigir para Coríntios, lá no versículo 9 do capítulo 18, o Senhor Jesus fala com ele. E disse o Senhor em visão à noite a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Eu tenho muitas vidas, são minhas, eu vim buscar. Você é meu emissário, você vai fisgá-las, você vai ganhá-las, trazê-las a mim. Eu vou ganhar, é meu povo. Então, a importância de nós atentarmos para a necessidade de nós assumirmos a posição, a postura de pregadores do Evangelho, com o interesse, com o objetivo de levar a salvação, de levar o Evangelho da paz e da vida eterna, é importantíssimo. É importantíssimo. Que possamos atentar para isso, olhando para as pegadas dos apóstolos, olhando para as pegadas daqueles que iniciaram essa obra, da qual nós devemos dar continuidade. Um abraço.